Hoje é o último domingo do mês de agosto e é o último domingo da série que nós denominamos Pilares da Fé Cristã. Alguns dos pontos elementares. A gente não vai tratar de todos os pontos elementares, mas de alguns que nós julgamos essenciais à vida, caminhada e história da igreja. Há algumas coisas, algumas crenças que, se forem tiradas da igreja, tiram da igreja a sua força mais vital. E é delas que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o quanto Deus é soberano, sobre a divindade de Jesus. Nós temos falado sobre como nós, seres humanos, carregamos em nossa vida a imagem e semelhança de Deus e quais são as implicações disso para a nossa vida diária. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um texto que nós já vimos, mas vimos uma parte do texto e nós vamos hoje para uma outra parte desse mesmo texto que nós já vimos nessa série. E esse texto vai nos conduzir à compreensão de como a vida da igreja deve ser equilibrada em dois pontos fundamentais e de como o evangelho de Jesus deve mudar a vida da igreja. Então, primeiramente, nós vamos olhar para a Bíblia, olhar para um texto da palavra e ver nesse único versículo da Bíblia duas características presentes na vida de Jesus e que são complementares, mas que automaticamente a igreja tem tentado separar, valorizando um em detrimento do outro. E depois nós vamos ver como a compreensão do evangelho muda a nossa história, muda a nossa vida, muda a nossa segunda-feira. O texto que a gente vai ler é o texto de João, o Evangelho de João 1, versículo 14. Eu acho que a gente deu algum? Oi? Travou ali. Reginaldo, duro Reginaldo. Reginaldo travou. Não, brincadeira. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Se você tem aí no seu celular, tablet, eu acho que a nossa internet está aberta, não está? Se você não tem a senha é Cristo Vivo. Aí você pode conectar a nossa internet e abrir aí o seu aplicativo. Nós vamos ler João 1, versículo 14, na NVI, essa versão que nós usamos aqui em nossos encontros. João 1, versículo 14, que nós já vimos em uma das mensagens que nós pregamos nessa série, diz assim: aquele que é a palavra, falando de Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Algumas características interessantes que João está usando para falar sobre Jesus. Lembre-se que nós usamos esse texto para falar da encarnação de um Deus que se tornou carne, veio morar entre nós e que sofre as dores que seres humanos sofrem. Um Deus que pode se compadecer de nós, porque ele entende o que é ser humano. Mas há também nesse texto de João 1, versículo 14, algumas características interessantes que ele trata dizendo sobre Jesus. A primeira coisa é que ele diz que Jesus é o unigênito vindo do Pai. Essa expressão é importante, porque unigênito vindo do Pai não significa dizer que ele é apenas o único filho. Significa dizer também que ele é o único filho, mas na mesma essência de Deus. Ou seja, tudo o que há em Deus, há em Jesus. Porque lembre-se, nós não estamos falando de coisas distintas. Estamos falando do próprio Deus que se tornou carne e viveu entre nós. Então, o texto vai dizer, e Jesus vai mostrar em sua própria vida, como é o próprio Deus. Se você quer reconhecer como é Deus, se você quer conhecer a Deus, a Bíblia diz para você, vá para Jesus. Nós precisamos, inclusive, lembrar que, num determinado momento do ministério de Jesus, um dos seus seguidores, chamado Filipe, chega para o próprio Jesus e diz assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe, você não entendeu algumas coisas ainda que eu preciso explicar para você. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Isso é elementar. Você está tanto tempo comigo e não entendeu isso? Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou a imagem visível do Deus invisível.
Assim, aqueles que querem conhecer a Deus simplesmente precisam olhar para Jesus. Inclusive, a Bíblia diz que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E aí, então, complementando esse versículo, diz: Jesus veio cheio de graça e de verdade. E eu gostaria de pensar um pouco sobre essas duas palavras, porque essas duas palavras são importantes para a nossa compreensão da vida como igreja. Quando nós caminhamos, e caminhamos num mundo como o nosso, cheio de relativismos, cheio de teorias loucas, o Evangelho traz a nós um equilíbrio fundamental e importante para a nossa caminhada. A primeira coisa é que Jesus é cheio de verdade. E quem já leu a história de Jesus sabe que Jesus é assim, Jesus não esconde as coisas. Jesus é o tipo de pessoa, inclusive, que o que ele tem que falar, ele fala na lata. Doa quem doer. Jesus não é aquele tipo de pessoa que a gente possa dizer que é politicamente correta. Muito pelo contrário, Jesus, em alguns momentos, traz algumas afirmações que, para nós, que estamos fora do contexto, parece que beira até a grosseria. Por exemplo, um texto que às vezes nos assusta, há pessoas que estão vendendo coisas lá no templo, mercantilizando a fé, aí Jesus simplesmente pega um chicote e arrebenta com a venda de todo o pessoal. Você consegue imaginar Jesus chegando na mesa do pessoal que vendia os utensílios para o culto? Era o início dessa coisa de vender objetos ungidos e especiais para determinados cultos, para alcançar uma graça especial de Deus. Aí Jesus arrebenta com tudo aquilo, derruba a mesa dos cambistas, é chicotada para tudo quanto é o lado, e ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês fizeram da casa do meu pai um covil de salteadores. A gente talvez ia olhar para Jesus e falar assim: calma, mas também não precisa tanto. Era só chegar e conversar com o pessoal. Você podia chegar, bater um papo com licença. Jesus diz: há momentos na vida que um com licença não adianta. Há momentos na vida que você chega com chicote. Não tem jeito. Irmãs, por favor, não usem essa minha palavra contra seus maridos. Tá? Quero só pedir esse tipo aí de manifestação, porque senão nós, maridos, seremos perdidos. E a irmã fala assim: foi o pastor que falou. Foi Jesus que deu exemplo. Mas veja, Jesus não está muito preocupado, inclusive, com o que diriam sobre ele. Jesus é o tipo de gente que come com pessoas que ninguém gostava de comer, porque estar perto dessas pessoas não pegava bem. Zaqueu, por exemplo, Zaqueu era um conhecido larápio do erário público. E a gente sabe muito bem, Zaqueu, com toda a certeza do mundo, se fosse em nossa época no Brasil, estaria incluído na Lava Jato. Zaqueu, com toda certeza, estaria lá pensando no Sérgio Moro com uma leve preocupação. Agora não mais, mas se fosse há alguns meses, ele estaria com medo do japonês federal aparecer na casa dele. Agora já não mais. E aí, de repente, você fica sabendo que Jesus está jantando na casa de Zaqueu. Isso é, no mínimo suspeito. Porque você vai pensar assim: tá vendo? Demorou para Jesus mostrar quem ele era de verdade. Veio com essa conversinha mole, conversinha fiada do reino de Deus, e agora está lá na casa de Zaqueu. Já deu para entender, demorou para esse movimento virar bagunça. Jesus era alguém que expressava a verdade. Doa quem doer, importa fazer o que Deus quer. Se você gosta do que Deus quer, ótimo. Se você não gosta, Jesus sempre disse: porta da rua é serventia da casa. E em alguns momentos ele disse isso mesmo com todas as letras, dizendo: olha, tem gente indo embora porque achou difícil o que eu falei. Se vocês quiserem ir embora também, pode ir embora. Não tem nenhum problema, não vou ter depressão por causa disso. Jesus é cheio da verdade de Deus, de uma tal forma que o próprio Jesus expressa algo do tipo: há só um caminho, há só uma verdade e há só uma vida, e sou eu. Só alguém que trabalha plenamente a verdade pode dizer: há um único caminho. E veja, se você estiver por dentro do mundo em que nós vivemos, você sabe que uma afirmação como essa é extremamente perigosa. Porque se há um discurso que parece elitista, que parece retrógrado, que parece estranho ao mundo que nós vivemos, é você bradar: não, você quer chegar a Deus? Só há um caminho.
Ah, mas e os habitantes da Conchinchina, da Parafuseta, da Rebimboca? Se eles estão em Jesus, ótimo. Se não estão em Jesus, estão perdidos. Essa é a verdade expressa no Evangelho. Há só um caminho de reencontro a Deus. Nós pecamos, a humanidade pecou, desconectou-se de Deus e Deus elaborou em sua santa vontade que o caminho de volta para ele obrigatoriamente passa por Jesus. Não há um outro caminho. É como, sei lá, você ir para Saltinho, agora já tem mais, né? Saltinho já tem mais de um caminho. Sei lá. O que Jesus está dizendo é: só há um caminho. Essa é a verdade. Se você gosta, ótimo. Se você não gosta, não há outra coisa a ser dita. O caminho de volta para Deus chama-se Jesus. E ponto. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Jesus é cheio de verdade e graça. Porque você pode muito bem expressar verdades sem graça nenhuma. E eu conheço gente que, a despeito de querer falar a verdade, passa a ser mal educado. E Jesus não é esse tipo de gente. Tanto é que a verdade diz: há um único caminho. A graça diz: há um caminho. Algumas pessoas vão olhar dizendo: é absurdo que haja um único caminho. Outras pessoas que compreendem a graça vão dizer: nós louvamos a Deus porque há um caminho. Porque até Jesus não havia caminho nenhum de volta para Deus. Não havia possibilidade de reconectar-se com Deus. Em Jesus é construído um caminho que antes não havia. É como se você lutasse pela construção de uma estrada e depois que alguém constrói aquela estrada que você lutou tanto para que construísse, você dissesse assim: ah, mas também construíram só uma? Ah, eu não gostei. Vamos imaginar que de repente a gente queira que seja construída uma estrada que ligue diretamente Piracicaba, sei lá, diz aí um lugar que poderiam ligar Piracicaba. Diz aí. Sei lá, vamos imaginar que eles pudessem, a gente vai ficar chique agora, porque Piracicaba é chique. Imagine que alguém falar assim: não, nós vamos criar uma estrada direta, sem pedágio, que liga Piracicaba a Paris, de uma tal forma que você vai conseguir, sei lá, ir para cima do oceano, uma estrada maravilhosa. E aí você pega o seu carro, em algumas boas horas você está em Paris. Aí depois que alguém termina de construir a estrada, que antes parecia impossível, você olha assim: nossa, mas também construíram uma só? Peraí, ao invés de você reclamar por terem construído uma estrada só, agradeça a graça de terem construído uma estrada onde simplesmente não havia e parecia ser impossível. É isso que o Evangelho fez. Jesus veio e nos deu a possibilidade de caminhar de novo em direção ao nosso Pai. E uma igreja, para ser igreja, precisa juntar essas duas coisas. Uma igreja, para ser igreja, no tempo em que nós vivemos, não pode abrir mão de, em primeiro lugar, pregar a verdade e dizer só o evangelho salva. Parar com esse relativismo bobo e algumas teorias alucinantes de que há possibilidade de Deus abrir uma exceção para determinadas pessoas em determinadas épocas, porque não é isso que a Bíblia diz. Mas, ao mesmo tempo, ensinar as pessoas a reconhecer a graça maravilhosa de Deus que nos alcançou no momento em que a gente não merecia. Na verdade, só era possível alcançar a gente no momento que a gente não merecia, porque a gente nunca mereceu. Porque se a gente fosse fazer, inclusive, um currículo, dizendo: oh, eu quero escrever algumas coisas em meu currículo que vão fazer com que Deus tenha que me aceitar. Não tem o que você colocar no papel. Jesus é cheio de graça e verdade, e aqui o E é muito importante, pois a tendência da igreja é o ou. Jesus é cheio de graça e verdade, as duas coisas juntas. A igreja não pode cair no engano de verdade ou graça. Tem gente que usa o discurso da graça para excluir a verdade. É tanta graça que não se fala a verdade. Mas também tem igreja que fala tanto a verdade e exclui a graça que você não aguenta. De um lado você tem os libertinos de plantão, e de outro você tem os carrascos, que querem ver sangue. Enquanto não virem sangue, não estarão satisfeitos. E esse não é o chamado da igreja. O chamado da igreja é para imitar o mestre. O mestre é cheio de graça e verdade. Tem uma foto de um livro, eu acho que tem a foto, se eu não me engano. Ah, tem.
Tim Keller, um dos grandes pregadores e um dos grandes teólogos do nosso tempo, pastor da Igreja Presbiteriana da Redenção, ou Redeemer, no caso, com a pronúncia de Massachusetts, Redeemer Presbyterian Church, em Manhattan, New York. Tim Keller é um pastor presbiteriano que plantou uma igreja em Manhattan. Todos diziam para ele assim, olha, você está louco de plantar igreja em Manhattan, porque se há uma coisa que as pessoas em Manhattan não querem, é uma igreja. Manhattan é quase que o centro comercial do mundo todo, quase que o centro, o clímax do capitalismo totalmente selvagem. Uma pessoa que vai para Manhattan, ela está querendo qualquer coisa, menos igreja. No entanto, ele foi para lá e hoje mais de 5.000 pessoas fazem parte da igreja que ele plantou há, se não me engano, 20 anos ali naquela região. E o Tim Keller é um dos grandes expoentes de uma boa teologia, de uma teologia centrada no Evangelho, e esse livro é considerado como o best writer de Tim Keller, chamado Igreja Centrada. É um livro denso, daqueles que você não vai ler numa sentada só, mas há algumas coisas que Tim Keller diz nesse livro a respeito de como o Evangelho transforma a vida da igreja, que eu acho que valem a pena a gente pensar a respeito daquilo que o Evangelho, a compreensão do Evangelho faz, não apenas em Nova York, mas também em Piracicaba. Assim, o Tim Keller diz que o Evangelho produz na igreja alguns movimentos. E o primeiro movimento que o Evangelho tem que produzir na igreja, quando nós compreendemos a verdade, quando nós compreendemos a graça, é um movimento de cima para baixo. Toda a igreja, para agir de acordo com o Evangelho, precisa fazer um movimento de cima para baixo. O que isso quer dizer? Jesus deixou a sua glória e veio habitar entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus abriu mão de tudo o que tinha para se tornar gente como gente. Assim, a encarnação e a vitória de Jesus pelo serviço, pela entrega, pelo amor, muda os padrões do mundo que nós vivemos. Porque o mundo que nós vivemos tende a valorizar, primeiro, os mais ricos. Você sabe disso. Você vai para o shopping e se você parecer rico, você vai ter um tratamento. Você nem precisa ser rico, você precisa parecer rico. Se você, além de parecer rico, for rico, você sabe que portas se abrem. Não abre. Você vai ser convidado para mais coisas do que se você não fosse rico. E você sabe que você vai ser convidado para lugares que o acesso não se dá porque você é uma boa pessoa. Se dá porque você tem dinheiro. Pura e simplesmente. Há alguns lugares que a gente olha na nossa sociedade e a gente sabe, a pessoa só está ali porque tem dinheiro. E você, inclusive, olha para algumas pessoas que estão ali, você sabe que são sem vergonhas, você sabe que a história não é muito legal, mas eles têm, quer a gente queira, quer a gente não queira, uma coisa que o nosso mundo valoriza: money. Dinheiro abre portas. Tanto a gente sabe isso, que a gente tem aquelas frases famosas que às vezes podem parecer piadinhas, mas que são verdade. Aquela coisa do dinheiro não compra felicidade. Manda buscar. Isso não é apenas uma piada, isso é verdade no nosso mundo. Quer ver só? Você prefere ser amado em Peruíbe ou odiado em Paris? Estou falando sério. Você prefere amor em Peruíbe ou ódio em Paris? Muita gente do nosso mundo vai dizer assim: eu prefiro ser odiado em Paris. No máximo eu vou lá para Champs-Élysées, como um croissant, e estou feliz, não estou nem ligando, não estou nem aí. Quero nem saber. E assim é o nosso mundo. Mas de repente vem Jesus e ele escolhe viver num canto do mundo totalmente rejeitado. Porque quando você fala sobre Israel, você fala sobre a Judéia, falar no nosso tempo que as pessoas faziam excursão para Israel. Então, sei lá,
Tem excursões para Israel. De repente, dependendo do lugar de Israel que você vai, é chique, tem umas cidades legais lá. Tem Tel Aviv, que é uma cidade completamente moderna. Aí você pode ir lá visitar os lugares que Jesus passou. Então é chique para Israel. Mas na época de Jesus, ninguém queria ir para Israel. Na época de Jesus, Israel era literalmente onde Judas perdeu as botas, no caso. Né? Se você quisesse ir para um lugar onde Judas perdeu as botas, você ia para Israel. No caso, não foi bem bota que ele perdeu. Foi mais a barrigada mesmo, porque a Bíblia diz que quando ele se enforcou, caiu, abriu a barriga dele, o intestino caiu para fora. A imagem realmente não muito. Tínhamos foto, mas eu achei melhor não colocar. Do tipo, não vamos colocar essa foto. Aí Jesus, o próprio Deus, vai viver naquele lugar. E mais, ele começa a escolher uns seguidores que não são lá também a nata da sociedade. Escolhe Pedro, que é um pescador. Tem um Zelote. O Zelote era um partido que pregava a violência como resistência política. O Zelote era o tipo do cara, por exemplo, que ele dizia assim, gente tem que matar os romanos. Tem que matar esses caras. Esses caras vieram aqui, estão querendo dominar a gente, tem que matar esses caras, não quero nem saber. Vamos pegar em armas e vamos arrebentar esses caras. E tinha um desses Zelotes que Jesus convidou para ser um de seus discípulos. De uma tal forma que Jesus não era valorizado pela grande sociedade, pela alta sociedade do seu tempo. Mas o Evangelho faz isso, um movimento de cima para baixo, mostrando que enquanto o mundo valoriza o poder, status, o dinheiro, o Evangelho nos faz valorizar o serviço, a glória de Deus e a doação. O mundo diz, adquira. O Evangelho diz, doe. O mundo diz, vingue-se. O Evangelho diz, ofereça outra face. O mundo diz, você tem que vencer. Você tem que estar no topo. O Evangelho diz, os últimos serão os primeiros. O mundo diz, você tem que ser patrão, não tem que ser empregado. Você tem que viver para que ninguém mande em você, para que você mande nos outros. Enquanto isso, o Evangelho diz, maior é aquele que serve. Notou a inversão de valores que o Evangelho vai fazendo de uma tal forma que a gente talvez olhe para a nossa vida como igreja e pense, peraí, então alguma coisa está errada. Porque, inclusive, como igreja, dificilmente nós somos ensinados a viver assim. Quer ver só, se você está na faculdade, provavelmente você está na faculdade e escolheu o curso de acordo com o dinheiro que ele vai render depois, não de acordo com o que Deus quer. Eu conheço pouquíssimos estudantes cristãos que foram para a faculdade e disseram assim, eu só escolhi esse curso porque eu compreendi que Deus quer me usar nessa área. Geralmente, a questão é, não, eu quis porque eu gosto, ou eu quis porque dá dinheiro. Aí nós temos dois deuses sendo louvados, o eu e o dinheiro. Porque dificilmente Deus está em jogo. Não é o que Jesus faria. Porque o próprio Jesus diz no Evangelho, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Se o próprio Jesus veio para fazer a vontade daquele que o enviou, é claro que a igreja é chamada para fazer a mesma coisa. Mas vamos ser sinceros, não é isso que comanda a nossa segunda-feira. Porque segunda-feira está chegando, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer money, o fim do mês está aí, né, gente? A nossa conta lá, o pessoal acho que nem usa BIC mais, né, nos bancos. Mas a tinta vermelha das impressoras de extrato bancário estão lá tinindo nesse fim de mês. E a gente tem que cuidar disso. Tim Keller então diz, não. O Evangelho nos ensina o movimento de cima para baixo. E a igreja precisa valorizar aqueles que nada são. A igreja precisa valorizar aquilo que o mundo desvaloriza para, evidentemente, então, ser uma contracultura. O segundo movimento é o movimento de dentro para fora. E esse é um movimento que tem a ver muito com a religião. Porque a religião ensina que eu sou belo se eu faço alguma coisa. É a meritocracia espiritual. Você faz tanto que Deus vai olhar para você e dizer assim, bom, agora eu gosto de você. Porque eu olho para você e você é tão bom, você faz tantas coisas que eu disse que deveria fazer, que não tem como não gostar de você. No entanto, o Evangelho diz que eu sou belo aos olhos de Deus por causa de Cristo.
Eu não sou belo aos olhos de Deus porque eu faço alguma coisa. Eu sou belo aos olhos de Deus porque Jesus já fez tudo. Assim, quem garante as coisas nessa relação é Jesus. Ao mesmo tempo, não é assim que às vezes nós somos ensinados. É muito fácil, por exemplo, e a gente às vezes canta essa música, é aquela música chamada Quebrantado, que é uma música que faz muito sucesso, um monte de igreja canta, a gente canta aqui também. Mas você já notou como começa a música Quebrantado? Às vezes o nome a gente não liga a música, mas é a música que chama Eu Olho para a Cruz. É o nome, na verdade, a música chama Quebrantado, mas o nome oficioso é Eu Olho para a Cruz. Porque ninguém fala assim, vamos tocar Quebrantado? O pessoal fala assim, vamos tocar aquela Eu Olho para a Cruz? E a música começa como? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Esse é o ponto. Mas espera aí, não é assim. Amanhã é segunda-feira, você não vai olhar para a cruz. Você tem outras coisas para olhar. Você tem outras coisas emergenciais. Você tem outras coisas para tratar. Então, eu olho para a cruz tem a ver com domingo à noite. Ou tem a ver com o momento em que eu vou colocar uma musiquinha evangélica lá no meu som em casa para dar uma desestressada. Porque, de repente, a gente chegou a um ponto que louvor a Deus virou apenas desestressar a alma. Tem gente que eu conheço, inclusive, que diz que participa de culto porque a pessoa se sente leve. Então, gente, culto não é Herbalife. A pessoa vem para o culto porque ela se sente leve. Se isso fosse verdade, eu seria magro. Então, não tem isso. Seria a pessoa, eu gosto, porque depois que eu louvo a Deus, eu me sinto tão leve. Eu falo, irmão, você está doente, você tem que tratar isso daí. O Evangelho não faz isso. O Evangelho, inclusive, é aquilo que a gente, quando ouve, fica totalmente desconfortável. Porque, sinceramente, eu não sei quanto a você, mas eu olho para essas coisas e eu penso, isso daqui é indigesto. Porque tudo bem, eu acabei de dizer, não, nós precisamos valorizar o serviço. Mas amanhã a cultura vai empurrar a gente a valorizar o quê? A ser servido. Muito embora o mestre tenha dito, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E é assim que a igreja deve viver. Mas não é gostoso viver assim. Então, claro que eu vou lutar contra a vontade de Deus. Porque eu já disse aqui, a vontade de Deus é tão conveniente para nós quanto um soco no estômago. Porque a vontade de Deus valoriza sempre o reino dele. E nós estamos interessados na valorização dos nossos próprios desejos. A religião diz, satisfaça a sua meritocracia. O evangelho diz, não, você já é aceito, você já é amado. O que nós fazemos, fazemos por gratidão em nosso coração. E aí o que está em nosso coração brota e transborda. Eu já sou cheio através da cruz. É por isso que sim, eu olho para a cruz, eu vou para a cruz, porque lá está a minha satisfação. E se o nosso cristianismo chegou a um ponto em que a nossa satisfação plena e total não está na cruz, nós simplesmente precisamos reaprender todo o cerne do cristianismo. Precisamos voltar totalmente ao começo e começar tudo, absolutamente tudo de novo. É por isso que é absurdo quando alguém diz para você, você precisa participar da campanha tal para ser abençoado. Porque campanhas que são usadas para abençoar são campanhas que cospem e vomitam na cruz. Campanhas ou qualquer coisa que você tenha que fazer para alcançar alguma coisa são a mais triste prostituição do evangelho. E nós cristãos precisamos compreender que nós não temos como alcançar nada, nós fomos alcançados. A Bíblia diz, lá no Salmo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muita gente conhece esse Salmo de cor. Qual que é o Salmo? É o Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. A ideia que o salmista está dizendo é, a bondade e a misericórdia vão perseguir você. Agora imagine que você está sendo perseguido pela bondade e pela misericórdia. Qual é a única coisa que você deve fazer se você estiver sendo perseguido pela bondade e pela misericórdia? Qual é a coisa que você diria para alguém que está correndo e sendo perseguido pela bondade e misericórdia? Qual é a única coisa que você diria para alguém nessa situação? Para de correr!
Porque enquanto você corre, a bondade e misericórdia estão correndo atrás de você. Quando você para e se rende, elas te alcançam. Então, desde sempre, a Bíblia diz: você quer alcançar alguma coisa? Renda-se àquele que já alcançou por você. É um presente que você recebe. A religião ensina que você faz aniversário, você recebe um presente, você abre, olha para aquele presente, diz muito obrigado, aí você vai lá no Google, pesquisa o preço do presente, pega o valor e dá para o cara que te presenteou. É isso que a religião ensina. O Evangelho ensina: agradeça o presente. Agradeça ao doador do presente. E viva a graça. Então nós temos um movimento de cima para baixo, de dentro para fora. E o último movimento é o de frente para trás. Ou aquilo que nós chamamos de olhos no futuro, sem a perda do presente. Jesus ressuscitou. Nós não. Jesus ressuscitou. Nós ainda não. A Bíblia diz que na primeira vinda ele veio e nos salvou do pecado. E na segunda vinda, quando ele voltar, ele vai completar a obra. Definitivamente inaugurando um novo reino físico, onde tudo será pleno. Segundo a Bíblia, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá lágrimas. Tudo será como deveria ser desde o começo e o pecado estragou. Isso na segunda vinda de Jesus. Quando nós pensamos nesse movimento, nós reconhecemos, primeiro, nós já temos alguns benefícios que alcançamos em Jesus. Mas ainda não temos todos. Nós já temos alguns presentes que Deus deu para a gente. Mas sabemos que ainda tem mais presente para vir. É como se Deus desse um presente para a gente e dissesse assim: olha, mas tem mais. Só que está chegando. É como se ele tivesse encomendado e alguém vai entregar na sua casa. Ele diz: ó, esse presente aqui que eu te dei é só o começo, mas tem mais presente chegando. Então nós já recebemos o presente da salvação de Deus, mas nós sabemos que ainda há algumas coisas nesse presente. É mais ou menos assim: você já ganhou o PlayStation 4, mas agora ele vai mandar os jogos, todos originais. Está chegando. Enquanto isso, nós já estamos usando alguns jogos do PlayStation 4. Mas daqui a pouco vai completar e vai tudo ser pleno. É o que nós esperamos e aguardamos. A segunda vinda de Jesus vai revelar isso. A morte será plenamente aniquilada. Viveremos para sempre com o nosso Deus. Isso produz na igreja duas coisas. Em primeiro lugar, a igreja não pode ser pessimista, achando que tudo irá de mal a pior, porque não irá. Pode ser que as coisas estejam ruins? Pode. Pode ser que as notícias não sejam boas? Pode. Mas a notícia final em qualquer telejornal será: Jesus voltou. Essa será a última notícia. A última notícia da qual se terá notícia e será a notícia derradeira é: Jesus estabeleceu o seu reinado para todo sempre. Ninguém pode ser pessimista. Porque sim, há guerras e rumores de guerras, mas o nosso rei vem. Nosso rei vai voltar. O reino vem. As notícias podem ser as piores possíveis, mas o reino vem. E a Bíblia diz que nós reinaremos para sempre com o nosso Deus. Ninguém pode ser pessimista numa situação dessa. Eu posso me render às notícias dos telejornais e da internet ou à palavra. Cristãos fazem a opção de render-se à palavra. O reino vem. O reino vem. Mas também nós não somos ufanistas achando que tudo está bom. Veja que o evangelho produz um equilíbrio. Tudo vai terminar bem. Mas eu também não posso ser ufanista imaginando que tudo está bom. Porque ainda há morte no mundo. Ainda há fome. Ainda há desesperança. Ainda há os que sofrem. E o evangelho nos ensina a cuidar desses. Jesus uma vez disse para os seus discípulos: os pobres, vocês sempre vão ter entre vocês. Mas ele não diz isso apenas como uma constatação do tipo, fazer o quê? Ele diz, cuidem. Uma das coisas que mais mexeu com a vida de não cristãos no primeiro século, por causa da igreja de Jesus, é que a igreja de Jesus
assumiu cuidar dos órfãos e das viúvas das pessoas da cidade. Você tem alguns documentos dizendo assim, o que mais nós achamos estranho nesses tais seguidores desse tal Jesus é que eles cuidam dos nossos órfãos e das nossas viúvas. Há relatos, por exemplo, de cidades que estavam sendo atingidas por guerras, calamidades e doenças. E doenças mortais. Era muito normal em algumas cidades que os parentes simplesmente deixassem os seus parentes doentes para morrer na cidade e eles iam para outra cidade antes de serem infectados. Então, por exemplo, funcionava mais ou menos assim. Pode parecer estranho, mas funcionava em algumas cidades. Eu e a Débora temos 2 filhas, e as nossas 2 filhas, uma de 9 e uma de 4 anos, contraíam uma doença mortal altamente contagiosa. Então eu não contraí, a Débora não contraiu, o que a gente fazia? A gente simplesmente deixava a Luísa e a Júlia na cidade onde a contaminação estava acontecendo, abandonávamos as nossas filhas e íamos para outras cidades, porque havia um movimento de migração e ficavam na cidade apenas os doentes. Aí a igreja da cidade olhou para aquilo, a igreja cristã, e pensou assim: nós temos 2 opções. Ir embora, e nós vamos deixar os doentes aqui. Ou então nós ficamos para cuidar dos doentes, correndo o risco de sermos infectados e morrermos com eles. Qual foi a opção da igreja? A igreja ficou. Os cristãos de algumas cidades disseram: nós vamos ficar para cuidar dos parentes daqueles que foram embora. Muitos cristãos morreram, claro, por causa disso, porque foram contaminados. Mas morreram felizes por estarem na missão do reino que compreende que não, a injustiça não pode ser celebrada como um fim. E a igreja luta contra a injustiça. Não porque nós temos um partido definido, mas porque nós temos o reino entre nós. E o reino significa cuidar daqueles que ninguém quer cuidar. Por que nós fazemos isso? Porque Jesus cuidou de nós quando ninguém queria fazer isso. Ele morreu na cruz em nosso lugar quando ninguém teria capacidade ou poder para fazer isso. E então é assim que nós fazemos. O movimento do Evangelho faz com que nós olhemos para frente, para o futuro glorioso, sem esquecer ainda onde os nossos pés pisam. Veja que o Evangelho produz equilíbrio na vida da igreja. Uma igreja que compreende esse movimento de cima para baixo, de dentro para fora e de frente para trás, será uma igreja altamente saudável, porque não terá grandes dificuldades para colocar em prática o Evangelho de Jesus. Porque sim, o Evangelho de Jesus só tem sentido a partir da sua vivência todos os dias pela igreja. É assim que as pessoas vão conhecer o Evangelho, através da igreja, através da nossa vida. Por isso que nós somos chamados a comunicar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho. Assim como Jesus fez, proclamando a verdade e a graça. Equilíbrio. Graça e verdade. Se você for apenas defensor da verdade sem graça, você será duro. Duro. As pessoas vão ouvir, vão até entender que sim, você está falando a verdade, mas eu não quero caminhar com você, você é duro. Algumas pessoas que fazem opção pela graça, distante da verdade, apenas terão mais um discurso bonito a ser celebrado nas redes sociais sem profundidade alguma. Apenas mais um discurso melado diante de tantos outros discursos melados por aí. O Evangelho faz com que a gente junte as 2 coisas, a verdade e a graça, porque Jesus fez assim. Se tirarmos isso da igreja, a igreja vai ruir. Não a igreja invisível, a igreja do Senhor Jesus, mas a igreja local. Ela vai perder o seu modo cristão de agir no mundo. E ela vai se tornar um fim em si mesmo. E a maior prostituição ao evangelho que uma igreja local pode fazer é a própria igreja tornar-se um fim em si mesmo. Lutando por suas programações, lutando pelos seus próprios dogmas, lutando pela sua própria teologia, seja ela qual for. A igreja de Jesus, primariamente, luta pelo evangelho. E todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. O desafio é absurdo, porque sim,
Amanhã você vai acordar e você vai ser bombardeado pela cultura que diz: não, não é assim. Não é assim. Viva para você. Lembre-se que amanhã Mamon, o Deus dinheiro, estará dizendo: me sirva, me adore. Está no fim do mês, eu é que posso garantir o seu fim do mês. Não vem achando que Deus pode garantir o seu fim do mês. Não vem achando que esse negócio de cruz não é bem assim. Nós somos aqueles desafiados a dizer: basta. Nós viveremos para a glória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus nos ajude. Deus, obrigado por tua palavra. E pedimos que ela transforme o nosso coração todos os dias, ajudando-nos a viver para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós reconhecemos que o evangelho do Senhor é extremamente complicado para nós, porque mexe com as estruturas mais elementares da nossa vida. Mas, Senhor, se é assim, que assim seja. Transforma a nossa vida, toca-nos com teu espírito, nos dando a coragem e a audácia para viver de acordo com a tua palavra. É o que nós pedimos como teu povo reunido nesse lugar, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.